Boa noite a todos. Vamos estar dando início ao culto de hoje. A pastora Lídia pediu para mim trazer a mensagem no dia de hoje, que ela não está muito bem, ela está bem gripada. Peço aos irmãos que estejam orando também pela vida dela, para que ela se recupere logo e possa retornar às suas atividades. Hoje teve um tema que me chamou muita atenção, que é a respeito do coronavírus. A gente vem ouvindo isso muitos dias já nos noticiários que vem acontecendo no mundo, no nosso país, na nossa cidade, e cada governo tem adotado uma medida. Queria pedir também que os irmãos venham pedindo, tá orando, né, pelos governantes, para que eles possam tomar a decisão certa a respeito do que vem acontecendo no mundo. E isso não afetou somente a saúde pública, né? Mas afetou também a economia mundial. Muitas pessoas têm passado por fomes, necessidade, frio, não tem o que colocar, o que comer em casa, deixou de comprar muitas coisas, muitas pessoas estão desempregadas, fora as pessoas que estão doentes, estão em quarentena. O convívio social dessas pessoas também está limitado. Algumas pessoas estão trabalhando e outras não. Então, como isso tem afetado o mundo, né? O que Deus tem a nos dizer a respeito disso, né? Eu acredito que, na verdade, o tema de hoje é sobre o coronavírus. O que Deus quer nos mostrar, quer nos ensinar com isso, né? Se você for ler a Bíblia é repleta de casos de guerras, de doenças, de pragas que Deus acabou mandando ao mundo para ensinar a humanidade a viver nos caminhos do Senhor. Né? Muitas pessoas estão falando sobre o fim do mundo, que isso é o início. Na verdade, não é. Se você parar para ler a Bíblia, o Apocalipse, a gente vai ver que isso não é nem 1% do que é para acontecer aqui no mundo. Então, eu acredito que Deus está nos dando uma chance para que a gente possa voltar a Ele, se arrepender dos nossos pecados e viver uma vida que Ele quer. Né? E vendo isso, e vendo esses acontecimentos nos dias de hoje, me fez eu lembrar do Egito, exatamente em Êxodo 11 e 12, que fala sobre a 10ª praga. Né? Para quem conhece a história de Moisés, sabe que ele foi um líder escolhido por Deus, né? Ungido por Deus para direcionar o povo de Israel, para salvar. O povo, os israelitas naquela época, eram escravos, né? E Deus ouviu o choro deles e libertou esse povo. O que eu quero dizer com isso? Aconteceu 10 pragas no Egito e essas pragas vieram assombrar para que fez feita a vontade de Deus, né? Assombrar o Egito, o faraó. E essa 10ª praga veio a ser a morte do primogênito. Desde os egípcios, escravos que existiam naquela época que não eram israelitas, animais. E o que aconteceu? Moisés foi avisar o rei do Egito a respeito disso. Então ele falou: ó, faraó, venho pedir que Deus me deu um, uma mensagem, Deus me mostrou uma mensagem a respeito que você liberte o nosso povo, deixe o nosso povo ir, e isso não acontecerá com vocês, vocês não terão a morte do primogênito. E o faraó não deu ouvido ao que Deus tinha pedido para que Moisés falasse ao rei, né? E naquela noite eles tiveram que fazer um ritual, né? Os israelitas, que era sacrificar um cordeiro, né? E esse cordeiro teria que ser assado. Se fosse um cordeiro grande, eles teriam que dividir com a família mais próxima, eles estariam em comunhão. E eles deviam usar o sangue desse animal para passar no batente das suas portas, para que quando o anjo da morte passasse, ele pudesse reconhecer que ali tinha um povo escolhido por Deus e iria passar por ali. E realmente na meia-noite daquela noite aconteceu isso. O anjo da morte passou, viu que nos batentes estavam as famílias que eram escolhidas por Deus e passou por ali. E no Egito teve tanto choro, de tanta morte dos primogênitos, que eles chamaram os israelitas e falaram para o povo ir embora. Então esse foi o propósito deles. Isso aconteceu para quê?
para que o povo de Deus acordasse e para que o povo de Deus sabesse que Deus estava com eles e para eles saírem do Egito. E a gente já parou para pensar o que Deus quer nos ensinar com isso? Eu acredito que Deus esteja nos mostrando que Ele quer que a gente volte para Ele quer que a gente ore mais, Ele quer que a gente ajude mais o próximo. O mundo hoje globalizado está muito rápido, né? As pessoas não têm mais tempo de viver em comunhão. Se você parar para ver, as crianças estão com tablet, as famílias não comem mais todas juntas na mesa, não existe mais essa correria do dia a dia, faz com que nós esqueçamos um pouco de Deus, um pouco das nossas famílias, e isso não é o princípio cristão, né? Então que a gente possa estar orando, meditando na palavra de Deus e que Deus esteja transformando as nossas vidas, né? Para que a gente possa passar por essas dificuldades, orar um pelos outros, que a gente possa ter esses momentos de oração, não orar só por quem você conhece, mas ore pelo mundo, pelas pessoas enfermas, pelas pessoas que não têm quem não conseguiram enterrar os seus parentes que tiveram morte por causa desse vírus, né? As pessoas que estão passando por dificuldade, fome, frio, né? Que em alguns lugares já começou o inverno. Então que a gente possa estar orando. Os Estados Unidos vem sofrendo muito agora, aquele é o país que ultrapassou a Itália em mortes, né? Então que a gente possa estar como a China, nos recuperando, né? A China, ela reabriu, ainda existe alguns casos, é difícil de falar se lá já zerou tudo, porque lá é um governo comunista, então eles não abrem muito. Mas que a gente possa orar por esses povos, que a gente possa, se você pode ajudar o próximo de alguma forma, que a gente possa ajudar com alimentos, que a gente possa ajudar com roupas, né? A igreja ali está fechada, mas que a gente possa, como irmãos mesmo, está nos reunindo em vídeos, em mensagens. Às vezes, se você não tem como ajudar, manda uma mensagem para quem você conhece, manda uma mensagem para o próximo, para que ele possa estar lembrando, saber que pode contar com você. A pastora está doente? Quantas pessoas conseguiram mandar uma mensagem e perguntar como é que ela está, se ela está precisando de alguma coisa, né? Não digo só a pastora, mas outras pessoas, que nem a tia Rose, quem puder mandar uma mensagem para ela. E isso é um exemplo de como a gente pode se importar uns com os outros, né? Ainda aqui no Paraná, mesmo em Curitiba, está um pouco menos restrito, as pessoas estão saindo mais de casa e tal. Mas que a gente possa estar aproveitando esses momentos em casa para orar a Deus, pedir sabedoria para que Ele venha tá transformando e abençoando as pessoas também, os cientistas, os farmacêuticos, para que eles possam estar achando alguma solução, alguma cura para isso. Se for da vontade de Deus, que isso cesse e acabe, né? Mas que todas as pessoas possam estar lembrando dele, do Senhor. Então, essa mensagem que eu queria trazer e deixar para vocês hoje, que a gente possa estar lembrando de Deus. E tem um versículo que me chamou bastante atenção, que está em Abacuque, né, que Abacuque 3,17, que ele fala assim: ainda que as figueiras não produzam frutos, ainda que as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para partilhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o Senhor Salvador. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como o de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Então que todo cristão possa estar confiando no Senhor, que todo cristão que esteja passando por dificuldade saiba que Deus está com você. Peça perdão, se arrependa e busque a Ele, que Ele transformará a sua vida. E aí nós passaremos por isso juntos, como o povo de Israel passou. Eles foram um povo que estavam unidos naquele momento, fizeram o sacrifício como Deus fez. Muitas vezes a gente tem que abrir mão de muitas coisas em nossas vidas, mas é para Deus. Abra mão, né, do seu tempo um pouquinho, vai orar no seu quarto, assista um filme, cante louvores, né, a Deus. Esses filmes que eu digo são filmes que nem filmes cristãos, que nos ensinam a viver, a compartilhar, a comunidade. Existe um filme chamado Quarto de Guerra, né? E eu acho que todos deveriam assistir também. Entre outros filmes que nos ajudam, corajosos, que nos ajudam a entender
como passar por algumas dificuldades que nós vivemos passando nesse mundo, né? E como nós podemos ensinar e evangelizar nesse momento assim também, né? Muitas vezes esse vídeo é uma forma de evangelizar. Outras vezes você mandando uma mensagem ou compartilhando uma música com pessoas que muitas vezes não vão na igreja e que nem nós, como não estamos indo também, é uma forma, né? As quartas de orações são um momento de podemos estar compartilhando um com os outros, de estar escutando uma música, um louvor, né? Então medite hoje na palavra do Senhor, busque Ele essa semana, peça perdão e se arrependa, para que Ele possa abençoar as nossas vidas. Então essa mensagem eu queria deixar para vocês hoje, que Deus abençoe a todos, amém, e um excelente domingo.